Shalom, Uvrachá, amigos da ONG Pergunta ao Rabino, e a pergunta de hoje é do nosso querido Davi Augusto, que ele pergunta: quando uma pessoa de uma fé diferente nos abençoa em nome de Deus, dessa forma como está escrito, quer dizer, ele não fala o nome daquele homem lá, não fala, ele fala Deus te abençoe, é permitido responder amém? Obrigado pela resposta. Então vamos lá. Em relação a isso, a halakha na prática, né, a lei na prática, é quando está escrito Deus no dólar, in God we trust. Então a gente se relaciona a isso como Deus, assim, no genérico, sem especificar se é uma idolatria ou se está se referindo a Deus. E essa vai ser a regra geral, quer dizer, se a pessoa fala, olha, Deus te abençoe, não tem problema, você pode falar amém, você pode falar você também. E o que eu costumo falar falo para ele você também, né? Ou seja, para você também, quer dizer, aí você sai dessa pergunta, né? Aí, a palavra amém é que você concorda com o que foi dito. Então, quando uma pessoa não sabe falar a brachá, o outro fala por ela e ela responde amém. Amém é uma concordância, quer dizer, eu concordo com tudo que você falou. É tipo no telefone, tem um quadradinho, li e aceito. Você clicou no li e aceito. Então, para sair desse problema, quer dizer, assim, de uma maneira genérica, não tem problema em falar amém. Se alguém fala Deus te abençoe, vai com Deus, fica com Deus, não tem problema em falar amém. Porque quando você fala Deus, é o genérico, não está se referindo a uma idolatria específica, nada. Agora, a mesma coisa, se fala o Altíssimo, em árabe você fala Allah, né? Allah, o de cima, ou você fala o Eterno, mesmo que a gente não costuma usar esses termos, mas se alguém te fala isso, ainda está no genérico. Ainda é Deus no genérico, você poderia falar amém. Mas assim, melhor ainda se você fala para ele, olha, e para você também. Tipo, aí você não vai precisar falar que você concordou. E fica educado também, fica bonito, não é que só você pegou a brachá para você próprio, você deu a brachá para ele de volta, ou seja, ele fala Deus te abençoe, no lugar de você falar para ele de volta Deus te abençoe, você fala para você também. Mas assim, problema não tem problema. Quando nós entramos nesses assuntos de nomes de idolatria, uma vez o Rebbe pediu nos Estados Unidos, ele pediu para fazer uma chamava Rega Shel Shtika, para o Ministério da Educação. O Rebbe pediu para pessoas que têm essa influência, esse contato em cima do governo americano, para conversarem com o Ministério da Educação, para todo dia nas escolas, antes de começar a aula, fazer 1 minuto de silêncio, e nesse 1 minuto de silêncio todo mundo vai rezar, cada um individualmente vai rezar, vai agradecer a Deus, vai pedir para Deus tudo o que ele precisa. E o Rebbe escreveu para não fazer isso no Brasil. Ele citou a palavra Brasil, por incrível que pareça. Ele falou: no Brasil não faça 1 minuto de silêncio, porque sendo que os brasileiros eles são católicos religiosos, se você fizer 1 minuto de silêncio nas escolas e pedir para eles rezarem, eles vão rezar para aquele homem, assim, aquele homem, ois, que a gente, os judeus europeus, para não falar nome da idolatria,
eles falavam aquele homem, como você fala, se a gente fala o nome explícito da doença, você pode dar força para a doença, você pode atrair a doença. Então a gente não fala o nome explícito da doença, a gente fala aquela doença, Yanemachle. Então lá na Europa costumava-se falar, no lugar de falar, falava aquele homem, quer dizer, eles não vão rezar para Deus, eles vão rezar para aquele homem. Então o Rebbe explicitamente, ele falou, no Brasil não façam 1 minuto de silêncio, porque eles são católicos religiosos, assim, católicos fervorosos, eles vão fazer essa reza para aquele homem, não vão rezar para Deus. Então assim, de uma maneira genérica, nós sabemos, nós vivemos aqui no Brasil, nós sabemos que o Brasil é um país religioso. Os brasileiros gostam muito da religião. Tem alguns mais sérios que eles procuram a religião certa. Aí eles começam como católicos, que é a religião normal do país. Depois eles mudam para evangélico, depois para messiânico, até chegar ao judaísmo. Quer dizer, eles vão fazendo como Avraham Avinu, primeiro rezou para o sol, depois rezou para a lua, rezou para o sol, ele viu que o sol se pôs, rezou para a lua, viu que a lua desapareceu de manhã. Em outras palavras, existe uma minoria que procura a verdade. E existe uma maioria que faz o que os pais fizeram. E essa maioria é uma maioria religiosa. Tipo, eles fazem o que os pais fizeram com todos os detalhes. Então, vamos dizer assim, se a pessoa fala JC te abençoe, alguma coisa, se cita já o nome da idolatria, aí você pode responder para ele, Deus te abençoe, alguma coisa assim. Você desconversa. Ou seja, você não precisa falar, não, porque não é, ele está fazendo isso porque os pais faziam, os avós faziam, tipo, é a cultura do povo, né? Não é que Deus me livre, ele tem esse poder de ele te falando alguma coisa, Deus me livre. Não, mas aí nesse caso você poderia até ficar quieto e não responder. Ou seja, você só não poder, se a pessoa falar, olha, cada pessoa tem que ter uma religião, você não pode falar assim. Mas você pode ficar quieto, ou você pode desconversar, você já pode falar, olha, sabe, o judaísmo fala isso, aquilo, dá uma desconversada. A pessoa fala, o JC te abençoe. Você pode, ou você pode dar uma desconversada, ou você pode falar para ele, olha, vai com Deus, fica com Deus. Tipo assim, só não pode falar, só não pode concordar. Pode ficar quieto dependendo da situação que você se encontra. Quer dizer, não é sempre que dá para responder. Eu estou no farol, dou um biscoitinho para alguém. Na maioria das vezes eles falam, Deus te abençoe. Uma coisa interessante assim, os brasileiros são um povo religioso, independente disso, se ele está na Cracolândia ou não. E ele fala, Deus te abençoe. Eu falo para ele, você também. Ou seja, assim, isso que eles são cristãos é como o cego que nasceu cego, é o cristão que nasceu cristão. Quer dizer, ele não tem como enxergar outra coisa. Agora, essa primeira geração, depois de 500 anos de cristianismo no Brasil, é a primeira geração que é a geração internet, que as pessoas começam a abrir os olhos, porque tiveram acesso à informação. Antigamente, imagina uma situação, uma cidadezinha no interior, há 100 anos atrás, todo mundo, muito gente boa. As melhores mulheres, elas eram mais dedicadas à religião, porque eram mulheres mais puras, mais... aí você fala, chega num lugar desse, você fala, que Deus me livre, né? Como daria para conversar com esse povo? Quer dizer, eles acham que o que eles estão fazendo é certo.
Eles aprenderam assim, eles não tiveram livre-arbítrio, não tiveram a oportunidade de escolher entre várias opções. Ensinaram eles assim. Então, há 100 anos atrás, numa cidadezinha aqui do interior, você não tinha com quem conversar, todo mundo era católico fervoroso. Aí começou acesso à informação e as pessoas começaram a se questionar, ou seja, já começaram a ter acesso a tal ponto. Eu conversei com um grande rabino que eu não costumo assim citar os nomes, eu acho que vocês já perceberam, porque eu não sei se o rabino quer se expor. Então, não sei se ele quer expor a opinião dele ao público. Aí eu teria que perguntar para ele primeiro, depois contar para vocês. E já que eu estou aqui, não vou ter tempo de ligar para ele agora. Mas ele tem um site de Daf Yomi. Daf Yomi quer dizer a Gemara, a página do dia da Gemara. É um assunto extremamente judaico, extremamente para homens. Nem as mulheres judias estudam Gemara. Nossos sábios não recomendaram para mulheres judias estudarem Gemara. E é um assunto que a pessoa assim estuda 1 hora analisando algum assunto, quer dizer, e na prática não tem como colocar isso na prática, porque a Gemara na prática é o Shulchan Aruch. Não tem como a gente tirar a Halachá, a lei judaica, diretamente da Gemara. Aí o Rabbeinu Yosef Karo, ele já fez isso pra gente, escreveu o Shulchan Aruch, e os Poskim, baseado nos Poskim que vieram antes dele também. E esse Rabbeinu me falou que ele tem mais inscritos no canal dele do que o tamanho da comunidade judaica do Brasil. Quer dizer, pessoas que falam a língua portuguesa, a gente sabe que judeus aqui não tem muito. Os números assim estão bem longe de chegar a 100 mil pessoas, vamos dizer assim. E no estado de São Paulo, se tiver 20 mil judeus, já é muita coisa. É claro que quando fazem os cálculos, eles não usam os nossos padrões judaicos, tipo que a gente analisa quantas pessoas estavam na sinagoga do Yom Kippur. E geralmente todo judeu vai para a sinagoga uma vez por ano, pelo menos, que é no Yom Kippur. E você pode dar uma arredondada nesse número, vamos dizer assim, tinham 16 mil pessoas na sinagoga no Yom Kippur. E dá uma arredondada para 20 mil, quer dizer, não chega aos 20 mil, porque desses 16 mil também, parte deles, não necessariamente que tinha uma mãe judia também. Então vamos dizer que no estado de São Paulo não tem mais de 20 mil judeus, nos outros estados tem menos, no interior não chega a 1000, no interior do estado de São Paulo. E nós estamos nessa situação que a maioria dos canais do YouTube, os canais judaicos, eles têm mais pessoas inscritas do que a quantidade de judeus que tem no Brasil. Ou seja, às vezes o número de visualizações talvez nem não seja inscritos no canal que ele quis me dizer. Talvez ele quis me dizer assim que o número de visualizações lá era 200 mil da visualização de uma aula, e o número de judeus aqui é 20 mil. Vamos dizer que não quero assim jogar, porque a gente analisa o tamanho da comunidade judaica de uma forma. Agora, tem pessoas que precisam de um número maior. Às vezes chega aqui o presidente do Irã e tem que falar: olha, 87 mil judeus brasileiros estão protestando contra
a visita do presidente do Irã. Eles precisam de um número maior. Então não vamos entrar nesse detalhe, mas com certeza mais de 100 mil não tem, isso todo mundo concorda. E ele teve inscrito no canal dele o visualizações, mais do que esse número somente de visualizações. Aí ele me falou mais um detalhe, que todos os comentários eram de pessoas que não eram judeus. Ou seja, daqui você vê que até que o interesse dessa pessoa que não era judeu, ele sabe que a pessoa não era judeu pelo nome, assim, que a pessoa não tinha um nome judaico. E eles fizeram os comentários muito bons. Então ele me falou, olha, os brasileiros, queira ou não queira, você tem que concordar. Eles gostam de religião. E eles procuram, muitos deles, mas muitos mesmo, eles estão à procura da religião certa. Ou seja, assim, não tem como fazer de novo o que os portugueses fizeram há 500 anos atrás, de chegar aqui e ameaçar de morte pessoas que não aceitassem o cristianismo como religião. Hoje em dia já todo mundo está com livre-arbítrio, todo mundo tem acesso à informação e as pessoas se interessam de verdade. Agora você imagina esse nosso mesmo canal, se eu abrisse o nosso canal do YouTube na Ucrânia em ucraniano, ou na Hungria em húngaro, ou na Rússia em russo, só iriam se inscrever mesmo os judeus desses países. Quer dizer, pessoas que não são judeus não iriam ter interesse. Então, terminando o nosso assunto assim, você está em um país católico religioso. Tem muitas pessoas procurando a religião verdadeira. Então eles fazem como Avraham Avinu. Eles rezam para o sol se põe. Rezam para a lua desaparece. Então eles vão de uma religião para outra, assim, dentro do próprio cristianismo, nas diversas ramificações do cristianismo, eles vão procurando o que é verdadeiro e muitas vezes o final dessa procura é que ele chega ao judaísmo de verdade, como nós vemos isso com os nossos próprios olhos. Então, na hora que a pessoa fala para você, Deus te abençoe, é o genérico. Ele ainda está na procura, mas ele sabe que Deus existe. Então você pode falar para ele, você até poderia falar um amém. Melhor falar, olha, para você também, mas você até poderia falar um amém. Se ele fala o nome daquele homem, aí você sabe que essa é a educação que ele recebeu. Ele não é culpado por estar falando assim. Às vezes até ele quer te agradar, às vezes até ele não acredita tanto, mas ele quer te agradar, ele fala isso para te agradar. Então, aí você pode desconversar, você pode responder para ele, Deus te abençoe, ou você pode desconversar. Se a pessoa fala, olha, é bom que alguém tenha uma religião, aí você pode não responder. Então, e assim, de uma maneira genérica, assim, quer dizer, na maioria dos casos a gente nem responde, porque quando você responde, você vai começar agora uma conversa que é desnecessária. Então, se ele te fala, Deus te abençoe, você fala para ele, para você também, e Shalom al Israel. Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Agora só um detalhe a acrescentar. Essas pessoas que já se aproximaram do judaísmo, mesmo que não se converteram ao judaísmo, mas que eles já descobriram que o judaísmo é a religião verdadeira, se ele te fala Deus te abençoe, aí não tem problema, aí a intenção dele é Deus de verdade. Então, em relação a essas pessoas, não se preocupa. Estou falando em relação à pessoa que te para no farol para pedir um biscoitinho.
Aí eu já comprei, voltei para o Brasil, já comprei caixas de biscoito agora. E já eu vou assim, vou com uma caixa de biscoito no banco de trás e cada pessoa que me para no farol, ele vai começar a explicar que eu já dou um biscoitinho para ele e ele falou como pode ser que eu entendi o problema dele antes dele me explicar. E às vezes tem o problema das drogas, né, que a gente mora no Bom Retiro, dou aula em Genópolis e atravesso todo dia a Cracolândia. Aí ele, depois que eu dou o biscoitinho, ele fala, olha, eu vou precisar de um cafezinho também, se o senhor puder me dar mais R$2, fora o biscoitinho. Aí eu estou em dúvida, não posso ser cúmplice na morte dele. Se eu der o dinheiro para ele comprar droga e ele morrer por causa disso, quer dizer, aquela droga era o que faltava para matar a pessoa, aí eu estou cúmplice. Então eu falo para ele, olha, nessa região não posso dar dinheiro, entende? Ah, mas e se ele vai vender o biscoito? Não, ele não vai vender o biscoito. Se ele fosse capaz de vender, ele já estaria trabalhando, ele já teria a barraquinha dele, vendendo do lado do metrô, lá vendendo o biscoitinho. Então eu tenho certeza que ele vai comer. Então essas pessoas, esses brasileiros, de uma maneira genérica, é como eu te falei, se ele fala Deus te abençoe, você pode falar para ele de volta e para você também. E pode até falar, amém, não tem problema, que a intenção é genérica. Pessoa que já está se aproximando do judaísmo, já descobriu que o judaísmo é a religião verdadeira, ele fala Deus te abençoe, você pode falar amém, pode, não tem problema nenhum, que aí você já sabe que já está tranquilo. E que Hashem dê para vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo e muita alegria. Bekol Tov.